Olá, gente! Então, para encerrar esse momento de lançamento de livros e entrevistas do Seminário Internacional Migrações, Territorialidades e Ambiente e 15º Seminário Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras, a gente vai conversar com a Pamela Cristina de Lima, que é autora do livro Farrapos, Bandeirantes e Beduínos, uma interpretação da historiografia sul-rio-grandense do século XX. Então, a Pamela é estudante de História na Universidade de Passo Fundo, professora de História no Colégio Universos de Sarandi, Rio Grande do Sul, e pesquisadora na área de Historiografia Sul-Rio-Grandense dos anos de 1920 a 1960, e é membro do grupo de trabalho História Intelectual e História dos Conceitos. Então, seja muito bem-vinda, Pamela. Então, mais uma vez, muito bem-vinda à nossa entrevista. Pamela, obrigada por escolher o nosso evento para o lançamento do livro. E para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre como você chegou ao tema central da sua obra e como foi até a conclusão dessa sua escrita. Olá, pessoal! Conforme os colegas falaram, eu sou a Pamela. E esse livro, que está sendo lançado agora, é fruto de mais ou menos 2 anos e meio de pesquisa, período no qual eu participei de um projeto intitulado Os Sentidos da Farroupilha, entre a poética, a epistemologia e o agir. Nesse período, eu fui orientada tanto pelo professor Fabrício Soares, quanto pela professora Gisele Zanotto. O objetivo principal do livro é perceber como foram construídos esses discursos fundadores do Rio Grande do Sul, os diferentes vieses e perspectivas que estiveram envolvidos nessa produção historiográfica, que é recortada temporalmente dos anos 1920 aos anos 1960 e que tem como espaço o Rio Grande do Sul. Mas não somente o Rio Grande do Sul enquanto estado, mas as instituições de produção do conhecimento histórico que existiram aqui. Por isso que no livro foi necessário recuar um pouquinho mais no tempo. Desde a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ainda no século XIX, passando pelo Instituto Histórico e Geográfico da província de São Pedro, mais para o final do referido século, e chegando aos anos 1920, com a fundação do ainda vigente Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Metodológica e teoricamente, eu optei por trabalhar principalmente por 3 vieses. O primeiro, que é pensar o lugar social, a instituição ou as instituições onde essa escrita da história foi produzida, bem como os lugares sociais ocupados pelos diferentes letrados que a fizeram. Para isso, eu utilizei então o aporte oferecido pelo Michel de Certeau, quando ele vai falar a respeito da operação historiográfica, de como ela se constrói. Para pensar também a construção narrativa, discursiva, de termos como gaúcho, e esse gauchismo que acaba sendo consolidado na historiografia, eu optei pela história dos conceitos, trazida pelo Heiner Koselleck, para pensar tanto o espaço de experiência quanto o horizonte de expectativas desses letrados. E por último, mas não menos importante, eu utilizei o aporte teórico do John Heisen, que vai trazer a ideia de que o conhecimento ele tem uma função social e de que ele supre muitas vezes as carências de orientação de quem o faz. Então, juntando esses 3 aportes principais e utilizando como fonte tanto obras do meu acervo quanto da biblioteca da UPF e as revistas digitalizadas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, eu busquei traçar em 6 diferentes capítulos um pouquinho dessa trajetória. Por isso que no subtítulo do livro eu trago que é uma interpretação, né? Dentre as tantas possíveis que poderiam haver a respeito desse mesmo passado e dessa mesma historiografia. E agora, pensando na questão da historiografia, qual seria, então, o seu diferencial ao decorrer da sua obra? Durante muito tempo, a história ela foi escrita nos institutos históricos, fora do meio acadêmico, o que vai mudar mais para a metade do século passado com o advento dos cursos de pós-graduação aqui no estado. Um dos diferenciais que eu penso é de perceber essa história, esse passado, esse vivido, mas também esse escrito, por vieses diferentes, tentando compreender como foi construído discursivamente, tentando questionar estes discursos. Se trata, portanto, de, por um lado, reconhecer a importância desses precursores e reconhecer a importância desses letrados que escreveram a história, mas também, por outro, de verificar como isso está hoje em dia, de perceber essa história de acordo com as nossas demandas,
com o nosso contexto e em meio a uma produção acadêmica. E também pensar não somente a história escrita por ela mesma, mas entender que ela ocorre num lugar, ela ocorre num tempo. Então, tanto o contexto social, institucional e político estiveram presentes na maneira de historiar dos diferentes letrados que eu estudei. E como o Augusto bem leu no início da entrevista, você ainda está na graduação. Então, conta um pouco como é que foi esse processo de já publicar um livro ainda estando num curso de graduação. Para explicar esse resultado final, eu penso que eu devo remeter um pouquinho mais para trás aí no tempo, lá para o comecinho da pesquisa. Em 2018, quando o professor Fabrício começou a trabalhar na UPF, eu pedi ajuda para ele e para a prof. Eliane Colucci, porque eu gostaria de estudar o período medieval. As representações do corpo e da mulher no medievo era o meu objetivo inicial. Eu vi que eu precisava conhecer melhor aquele período, mas que eu precisava também de um aporte da teoria da história, né? Que não bastava o conteúdo. Procurei então o professor Fabrício. Aí, conversando com ele, eu acabei ganhando um livro no qual ele foi organizador e que continha um capítulo a respeito da fé medieval. Quando eu vi, eu estava gostando mais da teoria da história do que daquele tema inicial que me atraía. No final de 2018, início de 2019, o professor Fabrício propôs que eu fosse bolsista no projeto, esse que eu referi no início, né? E que a gente passasse a fazer pesquisas, de início mais gerais, voltadas para o Emílio Fernandes de Souza Dó, que é um dos letrados que eu estudei. Eu comecei a estudar os antagonistas dele, eu comecei a estudar quem fazia parte da agremiação, ou seja, do Instituto Histórico do Rio Grande do Sul, junto a ele, quem o sucedeu em termos de uma certa linha de continuidade nas temáticas tratadas, e quando eu vi, eu estava com um recorte temporal e com uma pesquisa encaminhada. A ideia inicial era publicar artigos, mas acabou que se tornou livro. Pouquinhos eu fui fazendo mais textos, complementando os estudos que eu já havia feito, porque foram 2 anos e meio, né? Então eu reli e revi muitas vezes isso que eu havia escrito. A pandemia veio, atrasou um pouquinho, fez tudo ficar diferente, mas aqui a gente está. E é devido a essa caminhada que não começou na historiografia sul-rio-grandense, mas que eu acho muito bom que tenha acabado nela, porque é um tema que eu amo estudar, que o livro está pronto. E agora chega às mãos do leitor. E por fim, você comentou que o livro chega às mãos do leitor. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo querem saber como adquirir esse seu livro. Eu tenho, então, a versão física do livro, que estou mostrando aqui, né? Tenho comigo. E também ele está disponível para acesso gratuito no site da editora Cervos. É só clicar lá e ter acesso ao e-book. Quero agradecer aos colegas, né, pelo espaço para estar lançando esse livro num evento tão importante, tão significativo, e deixar aos leitores e aos futuros leitores o convite para que acessem a obra. Certo, então. Agradecemos novamente, então, por ter escolhido o nosso evento para fazer o lançamento do seu livro, e eu reforço o convite para que todos que estão nos assistindo acessar o link que está disponível na descrição para conhecer a obra. E, ao mesmo tempo, agradecemos a todas e a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi um momento muito rico para todos nós, e esperamos que todos tenham um bom evento e aproveitem os diferentes espaços de diálogo para enriquecer suas pesquisas. Obrigado, gente. Tchau.